Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre um dos temas que são trazidos na obra da Virginia Woolf, especificamente no Teto Todo Seu. Por coincidência, é um livro que eu tenho trabalhado com ele nesse momento para um curso que eu ofereço, mas é um livro que vem me acompanhando durante muito tempo já, é um livro que me desafia sempre, é um livro que do qual eu gosto muito, porque tem sempre esses aspectos feministas e de muita reflexão. É um livro que sempre cresce a cada leitura que eu faço. E um dos pontos interessantes, logo no capítulo 2, quando a Virginia fala sobre a saída dela de Oxbridge, esse lugar fictício, né, que é uma junção da Universidade de Oxford e Cambridge, que nada mais é do que uma, uma simbologia, uma referência a uma classe intelectual e social na Inglaterra de pessoas muito privilegiadas socialmente, financeiramente, intelectualmente. E quando ela sai de Oxbridge, ela vai então pensar sobre a função que ela tem de escrever um ensaio sobre mulheres e ficção. Então ela vai para a Biblioteca Britânica, que tem ali integrada ali naquela arquitetura maravilhosa do Museu Britânico, biblioteca não, Museu Britânico, que é a The Reading Room, né, que é a sala de leitura do Museu Britânico, que infelizmente é uma frustração imensa, está fechada há muito tempo, a gente não pode visitar, mas é um lugar de imenso valor. Vários escritores foram para lá estudar, Oscar Wilde, a própria sufragista Sylvia Pankhurst também ia muito para lá, é, o Sir Arthur Conan Doyle também ia para lá, do Sherlock Holmes. Muita gente passou por ali, claro, a Virginia é muito para ali, porque no caso a Reading Room, essa sala de leitura do Museu Britânico, nada mais era do que a biblioteca local da Virginia, porque fica ali em Bloomsbury, e a Virginia morava em Bloomsbury nessa época, então ela ia muito para lá, para ela poder ler, estudar e, enfim, escrever. E a Virginia fala nesse segundo capítulo um tema muito interessante, que é exatamente a questão de como ela vai encontrar fontes para ela então falar sobre esse tema de mulheres na ficção. E esse tema, as mulheres na ficção, ela vai começar então a fazer essa pesquisa e vai encontrar vários títulos escritos precisamente por homens. E esse é o grande escândalo dela durante esse capítulo, né? Esse capítulo 2 desse ensaio. Ela vai então elaborar sobre a questão da mulher ser sempre um ponto de interesse, um elemento, um aspecto interessante para ser escrito sobre, mas a mulher não é dado, então, essa caneta para escrever, ou seja, a mulher não escreve sobre ela mesma. Então, o que que acontece? O que que ela nos sugere com isso? Ela nos sugere um, um, uma reflexão muito interessante, muito importante, que é exatamente essa de nós, mulheres, termos a ideia do nosso próprio conceito construído por homens, né? Ou seja, isso aí já é muito problemático, porque há equívocos imensíssimos e profundos e que cortam muita coisa ao meio, cortam esse conceito dado a nós mulheres, sobre nós mulheres, a partir dos homens, ajuda então a fomentar toda essa sociedade machista na qual a gente vive, inclusive validado pelas próprias mulheres muitas vezes, né? Então a Virginia fala muito sobre livros que promoviam uma misoginia, né? Livros que promoviam então um ódio às mulheres, uma raiva às mulheres, livros que falavam mal das mulheres. Eu tenho por acaso dois exemplos aqui muito interessantes. Um é esse aqui, Maleus Maleficarum, que é um livro de alemães, de dois alemães, mas fala sobre uma espécie de caça às bruxas e nada mais é do que uma caça às mulheres. E esse aqui, que é um dos mais interessantes, que é o Demonologia, que foi escrito pelo rei James I da Inglaterra, ou James VI da Escócia. Inclusive para ele foi escrito Macbeth, Shakespeare conheceu esse homem, e esse livro, Demonologia, é um livro onde o James, obcecado pela ideia das mulheres, obcecado pelo medo e o receio que ele tinha dessas mulheres,
ele classificou as mulheres como bruxas. Então tem várias classificações de bruxas nesse livro, e tudo que sai dos planos dele, ele então põe a culpa nas mulheres, nessas bruxas, né? Ele, inclusive, financiou várias aquelas fogueiras onde várias mulheres foram queimadas em praça pública, principalmente na Inglaterra e na Escócia. Ele é lembrado dessa forma, por mim, pelo menos. Então, a Virginia vai então dar uma pesquisada nesse tipo de livro, nesse tipo de literatura que ela encontra, e vai então elaborar um pouco sobre essa questão do ódio, da misoginia que ela encontra na literatura disponível e que cruza com essa literatura que ela vai então identificar como uma literatura que nos conceitua como gênero, como identidade. É muito complexo, é muito problemático e a gente vê as consequências disso até hoje.